Olá, bem-vindos ao nosso episódio do programa Fisioterapeuta de Negócio, um programa que foi desenvolvido pelo Negócio Fisioterapia e Gestão Fisioterapia, com o objetivo de ajudar vocês a terem os seus negócios de sucesso na fisioterapia, seja na clínica, no consultório, ou na gestão hospitalar, ou no seu serviço de saúde. Eu sou Luciana Britário, sou fisioterapeuta e gestora, e hoje estou aqui com a querida amiga, parceira, colaboradora, Fabiana Daltro. Eu vou deixar a Fabi se apresentar, porque nada melhor do que ela para falar dela mesma. Fabi, se apresente, por favor. Olá a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí a esse programa muito bem construído aí para vocês, né? Eu sou Fabiana, em primeiro lugar agradeço aí a Luciana, que é uma amiga e uma querida, inteligente, né? Uma mulher virtuosa aí à frente da, das possibilidades, né, de crescimento aí na nossa profissão, enquanto fisioterapeuta. Sou Fabiana Daltro, né, e já tenho aí 26 anos de formada, dos quais 13 me dediquei à parte assistencial, e de 13 anos para cá, com dedicação exclusiva para gestão em saúde. Então, eu fiz uma transição de carreira e vou ter a possibilidade de conversar um pouquinho mais com vocês ao longo disso, também fazendo correlação com escolhas que eu fiz, né, tanto relacionadas à parte das hard skills, algumas relacionadas à parte das soft skills e o que a gente vê de necessidade de autoconhecimento nesse mundo de gestão. Vamos ter a oportunidade de falar da gestão hospitalar, acho que de uma forma com um viés bem próximo do que eu trabalho atualmente hoje em dia, mas no mais sou aquela pessoa apaixonada por inspirar pessoas, né? Por desenvolver as sombras, por estar de alguma forma fazendo com que as pessoas que estejam ao meu redor, elas tenham oportunidade também de escolher como um dia eu tive. Muito bom, já começou conversando, né, Fabi? Bom, o objetivo do programa é mostrar como vocês podem transformar a carreira de vocês através da gestão. E para falar, né, um pouco sobre isso hoje, o nosso tema vai ser como você pode se tornar um gestor na fisioterapia, especialmente aí no âmbito da fisioterapia hospitalar, mas a gente também vai transitar pelos serviços de saúde, por isso que a gente trouxe a Fabi aqui. A Fabi é nossa professora também nos aprimoramentos em gestão na fisioterapia desde o início, foi consultora do programa do curso, então vocês vão ver que experiência aí tem um monte. Vou direto ao ponto. Eu queria que primeiro, que eu acho que a trajetória ela diz muito sobre a formação. A gente ouve muito assim, Fábio, alguns alunos, ex-alunos, fisioterapeutas que trabalham em hospital, eles chegam, você já deve ter ouvido isso. Eu acho que eu tenho características para coordenar, né? Eu acho que eu tenho, hoje as pessoas usam mais o termo competências, mas usam muito características, né? Para ser um coordenador, para ser um gestor. Basta ter as características ou a gente tem que construir essa formação? É sorte? É estar certo no lugar certo, ou tem um caminho aí que dá para seguir, dá para construir essa transição. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, misturando um pouquinho com sua própria experiência, né, de carreira e de vida, mas com a sinceridade de sempre. A sinceridade de Fabiana, né, de como chegar lá, dá para todo mundo. Se eu percebi isso é porque eu tenho esse caminho. É isso, vamos começando. Vamos começando. Obrigada, Lu, aí, por esse insight, né, e a oportunidade que eu tenho também de colocar e falar um pouco da minha história e que ela sirva de alguma oportunidade também. Em algum momento, a gente vê que existem caminhos e escolhas que a gente faz com diversos vieses, né? E aí eu tenho experiência de fazer escolha, uma escolha positiva e também tive experiências de fazer algumas escolhas aí que não foram tão positivas assim naquele momento, mas que após, né, após um tempo eu vim entender o motivo pelo qual eu tinha ido por aquele caminho. Bom, falando da minha experiência, lá atrás eu fui um caminho inverso. Eu era extremamente dedicada à parte assistencial e nos primeiros anos de vida me dediquei às pós-graduações que fizeram com que eu fortalecesse a parte da hard skill
que é diploma, certificações, aprimoramentos, pós-graduações, os MBAs, né, as línguas que a gente se desenvolve para estar nesse arcabouço aí dessa parte técnica. E aí, isso muito voltado para a questão assistencial. No início da minha carreira, eu já comecei com a vontade de colocar a minha voz para outras pessoas. Então, eu já comecei querendo ir para o ramo da parte da educação. Então, já fui monitora e professora de faculdade. E isso me permitiu ouvir e estar sempre ali em linha, né, com aquele grande conhecimento técnico. Nesse momento, eu ainda não denominava, Lu, como algumas pessoas chegam para a gente e falam assim, eu tenho essa característica disso. Eu acredito que, indiretamente, eu estava desenvolvendo muitas características que hoje a gente conhece, né, de 15 anos para cá, 10 anos para cá, como soft skills, como as habilidades de autoconhecimento, mas eu confesso que isso eu não percebia tão fortemente em mim. Eu fui desenvolvendo características de gerenciar conflitos, eu fui desenvolvendo características de inovação, criatividade, com os alunos na faculdade, com os colegas no hospital, fui desenvolvendo as características de gerenciamento de equipe, de negociações, sem evidenciar que em algum momento eu já estava ficando bem trabalhada nesses quesitos. Ocorre que, com o passar de 10 anos de profissão, né, trabalhando em vários hospitais, muitas vezes ao mesmo tempo, sempre na parte assistencial, e já também trabalhando dentro da parte assistencial, mas com uma visão do negócio, porque eu fechava boletim de atendimento, respondia glosa, então eu já tinha uma visão um pouco mais ampliada do negócio, sem chamar de negócio. Até então eu não conhecia nada disso. Eu fazia porque aquilo me chamava atenção e porque eu queria sempre estar tendo a oportunidade de fazer algo mais. Então, eu procurava ajudar os colegas, eu procurava acelerar o meu plantão, trabalhar com mais eficiência durante o plantão, trabalhar sem desperdício durante o plantão, ter a oportunidade de tomar decisão. Então, essas características, elas foram sendo aprimoradas em mim. Vale ressaltar que, como valores pessoais, eu sou uma pessoa que trago comigo muitas questões de tomada de decisão desde criança, desde antes de colocar o pé na faculdade. Então, isso é um talento nato, é aquilo que a gente chama que quando a gente faz um curso voltado para reconhecimento das nossas principais talentos, né, dentre os 5 principais talentos, eu trago comigo organização, estratégia, empatia, entrega de resultado e ideativa. Então, esses são os meus 5 principais talentos, dentre aqueles que a gente pode conhecer ali até mais de 30, são 34. Então, assim, isso foi muito bacana. Quando eu decidi por fazer o mestrado, eu já tinha 10 anos de profissão e eu decidi fazer o mestrado, durante todo o mestrado, eu me reconheci uma pessoa diferente na visão do outro. Que isso eu acho fantástico. É que vem as pessoas e falam assim, poxa, você já tem mais de 10 anos de formada, você é uma pessoa que foi inovadora, porque você escolheu fazer um mestrado com colegas médicos, e aquilo foi chamando atenção, né? Era uma questão de ser disruptiva, fazer diferente, inovar dentro daquele momento meu, ser essa pessoa que tem essa possibilidade de trabalhar em equipe. Isso foi trazendo características relacionadas à exponencialidade, que eu me vi assim diferente, por ter sido reconhecida por outras pessoas, muitas outras vozes, habilidades que nem eu mesma as reconhecia. Isso causou em mim, naquele momento, um conflito pessoal, mas também me deu oportunidades no mercado. E aí eu recebi o primeiro convite para estar à frente de um negócio de saúde.
inicialmente aquilo me gerou um certo conflito, porque eu imaginava que na carreira, e aí falando muito fortemente, porque aqui a gente está tendo um leque de alcance não somente para profissionais fisioterapeutas, né, para profissionais em saúde em geral, mas naquele momento, vendo a minha condição de fisioterapeuta, eu imaginava que o caminho poderia ser sair de uma fisioterapeuta assistencial para um cargo dentro da própria fisioterapia. E não foi isso que aconteceu comigo. O convite foi para assumir uma condição de postos de saúde, de gerenciamento de saúde pública. E eu, né, e tantas qualidades que estavam sendo colocadas ali, vistas por terceiros, que nem eu mesma, né, sabia daquele potencial que eu poderia. Isso eu vejo muito acontecendo, muito. As pessoas vêm para mim e falam assim, mas, Fabiana, eu recebi um convite, né? O que que eu faço? Porque eu não acho que eu posso ir, né? Então, quando você me traz assim, se a pessoa nasce, sim, a pessoa tem muitos talentos que são nossos, que vêm de valores, né? E aí eu falo sempre daquela questão de reconhecer os nossos valores, a nossa missão e a nossa visão, né? A gente só se dá conta de que existem essas três palavrinhas quando a gente entra em determinada instituição. Muitas vezes, quando as pessoas entram na faculdade, que elas veem um quadro, né, que está lá na parede, escrito missão, visão e valores, ou, né, outras que nunca nem viram isso até entrarem no seu primeiro emprego. Outras que também não veem isso até hoje. Então, isso é extremamente importante, da gente fazer esse exercício conosco, né? Cada um fazer consigo mesmo. Essa questão de levantar qual é a sua missão no mundo, né? Quando você escolheu a área de saúde, e aqui a gente fala amplamente para pessoas que são relacionadas à área de saúde. Quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, que missão realmente que eu tenho no mundo? E onde é que eu quero chegar, né? A nossa visão. E para isso, os seus valores. Então, tem muitos que a gente traz conosco, tem muitos que a gente vai desenvolvendo ao longo dessa caminhada aí, né? Mas vamos lá, Lu, vamos É, continuar. algumas coisas na sua fala me chamaram muita atenção, né? O caminho durante a graduação, a faculdade, o pós, mas na faculdade a gente já busca algumas coisas, né? A gente já percebe, por exemplo, a proatividade de algumas pessoas, a busca por desenvolver novas competências, por fazer interação. Essa busca, por exemplo, fazer monitorias, traz um pouco, o monitor é isso, o que é uma monitoria? Aprofundar o estudo em alguma coisa, mas para além de aprofundar um estudo, você vai desenvolver a habilidade de fazer um plano de aula, de ajudar um professor, de executar com o professor uma aula prática, de rever aquilo que você já viu, de perceber o comportamento de uma turma, né, de moderar conflitos. Então, começam ali a serem desenvolvidas algumas habilidades, principalmente as habilidades sociais, né? De Exatamente. aprofundar as técnicas também. A outra coisa, e essa coisa da educação continuada, eu acho que você traz na sua fala o lifelong learning, né? Que é estudar para a vida inteira e sempre, continuamente, você traz isso, né? Eu gostava de estudar e eu sempre, desde que eu nasci, né? Eu venho com essa coisa do planejamento da organização, do estudo. A gente passa por um ciclo de escola obrigatória, né? No ensino fundamental e médio. Na faculdade já não. Então, quando a gente consegue dar esse passo a mais, e aqui estamos falando com estudantes ou profissionais já formados, então você já deu um passo enorme. Então, agora também é se situar no mundo, você fala, olhar para você e entender que você tem uma missão, onde você quer chegar, quais são os seus valores, é se situar no mundo, né? Já de uma forma mais afunilada, mas se situar no mundo. Quando a gente consegue ter essa percepção, quando a gente consegue se situar, a gente amplia muitos horizontes. Eu acho que você traz alguns pontos assim bem importantes na sua fala, e se deixar reconhecer. Eu acho isso incrível, assim, eu lido com muitos estudantes, a dificuldade de você enxergar em você características positivas, deixar o outro reconhecer, né, o que você tem de habilidade, o que você tem de competência. A gente tem uma dificuldade de se enxergar muito grande. Claro que isso passa por maturidade, por desenvolvimento profissional, pessoal, mas tem uma coisa aí que é muito possível, é a entrega.
né? Você está ali aberto, tá? Vamos mudar. Será que eu posso? Ao invés de bloquear, não. Eu só quero evoluir de fisioterapeuta da assistência para fisioterapeuta coordenador. Não consigo me viver fazendo mais nada. Você já consegue se ver em outras áreas? Você consegue se ver estudando outras coisas? Porque o que você aprendeu e desenvolveu como fisioterapeuta foi fundamental. Foi fundamental. Um dia desse eu estava conversando com uma colega e ela trabalha em outra área, né? Ela diz, não, eu estou fora da profissão. Eu disse, o que você faz? Ela é gerente de supervisora de vendas e comercial. Eu disse, mas o que você faz lá dentro? Eu disse, nossa, você não está muito fora da profissão, você está fora da assistência. Mas tudo que você aprendeu ali, você está executando agora, você não consegue perceber. Eu arriscaria dizer, eu falei para ela, se você não tivesse sido de um grupo de pesquisa, não tivesse sido monitora, não tivesse desenvolvido inclusive as competências de pesquisa, de raciocínio clínico, de escrita científica, você não conseguia fazer um relatório. Ela, isso é verdade, isso eu reconheço. A minha facilidade é infinitamente maior do que as outras pessoas que trabalham no mesmo setor comigo. Eu disse, acha que isso não tem nada a ver com o que você desenvolveu durante a graduação? Ela, não. Tem tudo a ver. Mas como eu não estou me vendo na assistência, eu disse, pois é, eu acho que às vezes a gente se coloca numa caixinha muito pequena. E a gente tem que abrir a caixinha, abrir e deixar. Exatamente sobre esse insight, sabe? Durante aquela caminhada minha, e eu estou falando isso realmente dos primeiros 10 anos, foi quando eu decidi que eu ia dar esse passo do mestrado. Veja, na minha cabeça, né, eu estava me organizando para ir para a sala de aula, né, e para assumir mais disciplinas. Ao chegar lá, eu tanto fiz isso, eu abri meu leque para essa oportunidade, como também eu dei um passo para conhecer outras pessoas, né? Principalmente no grupo de saúde, que não era meu objetivo principal. Meu objetivo principal era sair dali com o meu curso de mestrado e poder levar isso para uma sala de aula, para poder realmente ter a oportunidade de dar aula em sala de aula. E aí foi muito bacana, porque eu vivenciei um conflito pessoal, né, nesse momento, quando eu recebi o convite, e assim, as pessoas falavam de coisas positivas, o médico que me chamou para trabalhar junto com ele nesse projeto, o qual fui durante 3 anos, e aí foi um conflito, porque ele falou, não, eu preciso de uma pessoa que tenha um viés da assistência e venha para o gerenciamento do serviço de saúde em geral. Eu pensei, mas esse não era a minha visão, né? Até porque eu vejo alguns profissionais hoje perdidos, sem saber realmente reconhecer missão, visão e valores. E aí naquele momento, eu tinha traçado a missão, eu tinha traçado a visão, eu tracei mais ou menos alguma coisa de valor, mas sem colocar isso num papel, sem realmente fazer uma análise SWOT pessoal, nada muito assim profissional, era ainda amador, mas na minha cabeça eu já tinha isso, eu tinha assim uma visão de eu quero estar, né, gerando tal valor para ter um salário tanto, tudo isso eu já pensava, mas não era um caminho o qual estava programado para mim. E aí gerou muito conflito interno, mas assim, eu me deixei reconhecer, foi o que você falou, tá? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, eu vejo que nas faculdades a gente tem muitas oportunidades de fazer e de direcionar, porque a gente reconhece os valores, principalmente enquanto formadores aqui de opinião, né? E nós aqui, vocês que estão ouvindo hoje, né? Olha para o lado e vê dentro da equipe multidisciplinar de vocês. Normalmente, você reconhece os valores e entrega e realiza negociações com as pessoas às quais você reconhece os talentos. Será que você está conseguindo externar isso para as pessoas, né? Reconhecer que tal pessoa, que Luciana tem uma fala, né, uma propriedade imensa em liderança. Se outra pessoa, Fabiana, tem uma propriedade importante em negociação, se uma outra pessoa do nosso time tem uma propriedade imensa no trabalho em equipe, na excelência operacional, na redução de desperdício. Então, muitas vezes a gente sabe, como a Luciana comentou há pouco, que a gente entrega um trabalho para determinada pessoa porque ela é mais organizada, um trabalho para outra porque ela sabe
trabalhar com mais vulnerabilidade, porque ela tem um alcance diferente na voz, porque ela comunica melhor. Então, naturalmente, a gente já vai fazendo isso, né? São negociações aí do nosso dia a dia, mas sem muito correlacionar isso com o desenvolvimento da carreira daquela pessoa, né? E a gente faz isso porque a pessoa tem talentos, mas que até o momento não foram assim reconhecidos no papel como e nominados para cada pessoa, né? Então, assim, quando a gente está na vida acadêmica, isso acontece aí, né, a todo tempo, e quando as pessoas têm uma maturidade ainda, estão naquela construção. Muito, quando eu estava falando há alguns minutos atrás, né, que eu recebo perguntas, né, como foi essa transição de carreira e se as pessoas elas devem tomar as decisões também, porque tem vários profissionais hoje que migram da parte assistencial para a parte de gestão e me perguntam assim do desenvolvimento, se ele se há uma necessidade, foi a primeira pergunta e também você, né, começou provocando, né, Lu? A necessidade da gente correlacionar com os nossos talentos inatos, com aquilo que a gente já traz conosco, que a gente desenvolve no decorrer, né, da primeira até os 24 anos, e depois a gente fazendo uma correlação com esses no segundo momento. E sim, eu sempre dou a opinião de que a pessoa deve iniciar. Sempre eu dou a opinião de que a pessoa deve ter um reconhecimento não inicialmente das suas potências, mas principalmente daquilo que não faz muito bem, para reconhecer em outras pessoas a oportunidade de construir um time, né? Então, é importante que as pessoas digam, poxa, eu não sou muito boa de oratória, eu não vou conseguir falar e nosso trabalho requer que em algum momento eu realize apresentações. Então, eu vou trazer para o meu time alguém com esse talento e com essa expertise, e vai desenvolver isso. Então, acho que ao longo, assim, da nossa carreira, o nosso principal, assim, objetivo vai ser crescer, né? Vai ser crescendo o desenvolvimento da nossa carreira e entendendo aí, né, o propósito do todo, onde a gente quer chegar. Então, tem muitas habilidades que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais, né, de forma detalhada aqui, mas eu vejo que, no geral, assim, já respondendo um pouco da primeira pergunta, é um desenvolvimento contínuo de toda a vida. A gente deve saber que o mercado, várias fatias de mercado precisam de muitos tipos, né, de lideranças. Então, existem as oportunidades, os cargos que a gente vai ocupar, mas que a sustentabilidade desse cargo, sim, requer o desenvolvimento dessa pessoa que ocupou, né, para uma sustentabilidade mesmo, para que consiga permanecer. Porque a gente sabe que muitas vezes, não só a ocupação, e aí é aquela diferença que a gente fala muito do líder versus o gestor, né, não a ocupação de uma posição vai dar a garantia de uma sustentabilidade naquela posição, mas sim o modo como a gente gerencia a ocupação dessa posição, tornando-se essa pessoa que você entrega e ela resolve, né? Que ela inspira ali pelo modo de fazer, que ela sabe reconhecer quem está ao lado dela para o desenvolvimento e uma entrega de qualidade, né? Para que ela consiga negociar e comunicar de uma forma positiva, para que uma produtividade em resultado de valor e em resultado de indicadores de melhoria na assistência à saúde também seja positiva. Então, acho que é isso, Lu, nesse primeiro momento, né, falando da oportunidade que a gente tem de se desenvolver. Bom, vamos lá. Fábio, eu tenho ouvido pessoas, assim, com as duas opiniões. Eu não quero também ser gestor de jeito nenhum. Eu não quero coordenar de jeito. Eu ouvi muito isso. E eu acho isso importante também. Você estava falando de reconhecer, né? Reconhecer onde você está, o que te faz bem, o que você quer desenvolver. Porque você pode ser um excelente técnico, né? E você pode ficar bem na sua função o resto da vida. Eu acho que isso é importante também, você falar, tem nada de errado nisso. Você pode ser uma pessoa que executa, uma executora de rotinas e de atividades e faz isso com muita facilidade, gosta bastante e, ok, então não somos obrigados, né?
Mas as características, eu acho que as competências, elas são importantes também para quem está na assistência, né? Então, você é um fisioterapeuta da assistência, o planejamento, a organização, a gestão do tempo, né, a proatividade, isso vai te deixar também mais motivado. A cultura empreendedora, que vem ali, de repente, de você melhorar uma ficha de atendimento, otimizar uma passagem de plantão, sugerir o uso de algum instrumento que você aprendeu em algum evento, em algum congresso, né, transitando por esses lugares, para que você tenha mais tempo com o paciente, menos tempo com burocracia. Então, assim, ou até construir junto com a equipe, sugerir para o gestor, para as supervisões, para as coordenações. Então, eu acho que essas características gerenciais, elas ajudam também, ajudam em qualquer lugar, seja você estando no operacional, no tático, no estratégico. Eu acho que a gente tem falado um pouquinho dessa coisa do fisioterapeuta estratégico, não é estratégico no sentido de estratégia do negócio, é estratégia do operacional também, estratégia do tático também, enfim, no sentido de você saber o caminho que você vai fazer para otimizar o resultado, otimizar o seu trabalho, otimizar o seu tempo, né? E entregar mais e de forma melhor para o paciente, para a equipe, para a família, e poder mostrar esse resultado, tangibilizar de uma forma mais assertiva. Então, acho que isso também é bom falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, mas eu tenho que, né? Não, você não tem que nada, eu acho que você tem que se desenvolver bem no que você faz. E Exatamente. quando você está no estudo, no network, no evento, né? Você está alimentando seu conhecimento que está aqui na sua cabeça, né? As suas manualidades também, tecnicamente, isso é muito importante. Eu acho que, poxa, que bom a gente estar falando sobre isso. Acabei de falar sobre isso agora, né? Eu estava no almoço com o gestor de RH, né, da companhia, e falando exatamente sobre isso. A gente falando sobre a oportunidade da gente identificar as pessoas, né? E isso eu estou falando na posição do líder, tá? Então, vou falar primeiro na posição do líder, porque eu já tive a oportunidade de movimentar pessoas, desde que ela tenha ela se reconheça já com essa vontade e já também eu, enquanto empresa, reconheça as competências necessárias para essa movimentação, saindo, por exemplo, de uma parte assistencial para assumir determinada liderança ou fazer algum tipo de gestão de algum projeto, né, desenvolvimento em algo que vai ser novo para aquela pessoa. Até porque é uma responsabilidade imensa do líder movimentar essa pessoa e causar, né, qualquer tipo de desconforto, pessoal e até mesmo profissional, né, sabendo que até então essa pessoa desenvolve um trabalho extraordinário, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas movimentações. Então, muitas vezes, isso eu estou falando ali dentro do negócio, dentro de uma companhia. Mas aí eu vou trazer agora para um outro universo, né? Que é um universo voltando um pouquinho aqui, quando as pessoas me procuram e me falam isso, né? Eu vejo que quando as pessoas vêm com uma opinião não formada, né? Quando elas só querem algumas dicas do que estudar, de como se desenvolver, ela já vem com a opinião formada. Então, ela já sabe do seu potencial enquanto carreira e ela já estudou o negócio pelo qual ela vai e as possíveis responsabilidades que ela vai assumir. Mas quando a pessoa vem com uma inquietação e uma dificuldade muito grande, né, eu costumo voltar um pouquinho. E aí eu faço um trabalho mesmo de deep, que a gente fala, né, da real skills, né, Lu, da autoconscientização da pessoa. Então, assim, hoje, como é que está esse autoconhecimento, né? Ela enxerga nela o seu potencial. E assim, gente, agora no almoço a gente acabou, né, como eu falei, de falar, de discutir sobre isso. É comum demais as pessoas não enxergarem as suas potências, suas potencialidades, né? Aquilo que ela é bom. Às vezes ela só enxerga muito o que ela não consegue fazer e fica ali trabalhando naquele desenvolvimento, querendo atirar para muitos lados e desenvolver algo que não será a expertise dela, né? E aí eu volto e vejo
algumas questões relacionadas aí à paixão pelo que faz, né? Ao entusiasmo dela diante desse novo, as questões dela ser honesta com ela mesma, né, a pessoa, no sentido de ela estar aceitando com que finalidade? Não, Fabiana, eu aceito com a finalidade de mudar de carreira e, neste momento, o meu viés vai ser um viés financeiro. Ok, então vamos olhar quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades e vamos trabalhar para você ficar competente e atender às responsabilidades do que vai ser exigido. Mas, se essa pessoa está inquieta e a decisão versa sobre uma inquietude ainda, de dificuldade de se reconhecer na carreira, precisam ser trabalhadas alguns pontos, né? A autoconfiança, a autoestima, a honestidade, questões relacionadas aos valores iniciais, valores de princípio, e principalmente a felicidade com que vai levar ela a fazer essa escolha. A pessoa do lado de lá, que é o lado que eu fico hoje em dia, que é o lado de um convite, que faz um convite, ou uma oportunidade de trabalho, ou a empresa, a gente está esperando que essa pessoa venha, né, pronta, né, e que já venha com o seu desenvolvimento de carreira, né, pronto. Toda a parte, não só do currículo, das competências trabalhadas, mas ela venha pronta, né, como uma escolha já de vida. Então, que ela já se conheça ou esteja nesse trabalho de autoconhecimento. Então, é muito importante, sim, a gente se reconhecer nesse momento, saber que está tudo bem, realmente, as escolhas que a gente vai fazer, ou vou continuar na minha parte assistencial, ou vou querer, né, galgar alguns degraus, e só para contextualizar e contar uma história, né, eu também fazia gestão de um time, fiz gestão durante 6 anos de um determinado time, e a minha melhor, eu diria, de entrega de resultados, né? A melhor profissional de entrega de resultados, ela nunca quis sair da posição de supervisão, embora ela já tivesse tirado férias de coordenações, feito todos os cursos, todo o aprimoramento, mas ela disse claramente, e isso sempre foi respeitado, ela continua nessa empresa até hoje, e ela sempre me disse, eu não quero as atribuições, né, que vem de coordenação, de gerência, de diretoria. Não, eu vou ficar aqui nessa vaga, nesse local. Eu acho muito legal o desenvolvimento que ela fez de carreira durante todo esse tempo e a autoconfiança que ela tem de responder a essa pergunta quando um gestor novo chega para ela e fala: você não gostaria, porque eu já reconheço em você competências para você mudar de carga. Você já preenche outros pré-requisitos. E ela permanece dizendo que ela vai ficar ali, e a empresa também respeita isso no colaborador. Então, acho fantástico assim, a gente dizer que, a partir do momento que você decide por tomar espaço, ok, existem muitos pré-requisitos a serem preenchidos, né, de hard skills, de soft skills, e realmente da visão do negócio como um todo. Mas quando você se posiciona, né, dessa forma, a não dar um passo adiante, que o cenário, né, de valores relacionados ao negócio onde você se encaixa, não veja isso como algo a retroceder, né? Tá tudo bem você escolher permanecer na questão assistencial operacional. Muito bom, é isso mesmo. Acho que a gente passou aqui por várias situações, né? A da escolha, a do como aconteceu, a da não consciência completa, quando a gente está em formação, a gente não tem essa consciência completa, o autoconhecimento vai dar isso para a gente, né? A experiência na gestão vai dar também. E quando você está no momento também de ascensão, que você percebe, nossa, eu posso ir mais. Autoconfiança, né? De dizer, eu quero ir mais. E acho fantástico, e voltando para o tema que você acabou de falar, que eu comecei colocando um pouquinho essa situação, você dizer, eu não quero, eu gosto disso aqui, eu me sinto bem aqui, eu entrego o meu resultado aqui, eu não quero essas atribuições, essas responsabilidades, né, adicionais, porque não me interessa, e eu acho que isso é super importante, eu acho que é o auge do autoconhecimento, É é mesmo. você negar ou
ter a escolha, né? Não está compatível com meus valores, não vou ficar nessa situação, vou mudar para cá. Eu acho que tudo isso pode acontecer. A gente vai para o finzinho, dava para ficar mais uma hora aqui conversando, mas a gente está caminhando para o finzinho. Eu sempre peço para os nossos parceiros, nossos colegas convidados, dizerem assim, ó, responderem a pergunta. Eu estou aqui agora como uma fisioterapeuta que estou ali na assistência no hospital, e eu quero evoluir para um cargo de supervisão e coordenação. Eu começo por onde? Eu tenho, sei lá, 5 anos de formada, 3 atuando aí na assistência. Eu começo por onde, professora Fabiana? Qual é o caminho? Um conselho, uma dica, um início, alguma coisa que possa realmente, sei lá, uma ferramenta, um livro, qualquer coisa, Tá. um pensamento. Pronto, obrigada mais uma vez, Lu. Já adiantando aqui a oportunidade que a gente está tendo, né, para um alcance aí de muitas pessoas que também podem ter esse tipo de vontade, de dificuldade, e assim como algum momento da minha vida também passei por isso, naquele momento sem nenhum tipo de organização, planejamento para essa transição. Então, foi uma transição que aconteceu sem o planejamento, mas simplesmente pela paixão, isso eu já sabia, né, de ampliar a minha assistência à área de saúde. Então, o que me levou à transição da carreira foi exatamente isso. Foi a paixão por ampliar meu cuidado na área de saúde. Eu sempre brinco que o meu verbo desde criança é cuidar. Sempre, né? Sempre eu cuido, assim, e sou conhecida, assim, por essa facilidade que eu tenho, né, de de ser cuidadosa nos cenários todos que me cercam, né, desse núcleo familiar, então, o núcleo profissional. Se eu tivesse que dar um direcionamento inicial, eu acredito que quando a gente está pensando em assumir uma posição, e eu parto do princípio assistencial, sou uma fisioterapeuta assistencial, um colega profissional de saúde da área assistencial, a primeira coisa é começar a saber que caminho, né, eu vou seguir. Então, traçou ali o mapeamento de um negócio para você. Então, assim, eu vou querer continuar no negócio onde eu estou numa clínica, eu estou num consultório, né? Eu estou num hospital. Então, que caminho e oportunidades de carreira a gente tem para seguir ali? Então, isso é importante que a gente mapeie, né, dentro do desenvolvimento real de carreira, né, se eu tenho um passo para dar no negócio que eu estou hoje. Porque se eu não tiver passo para dar onde eu estou hoje, eu tenho que abrir um pouco mais do meu leque e ver onde eu quero estar nos próximos 3 a 5 anos. É importante porque, às vezes, a gente faz desenvolvimento, que é essa questão que eu estou falando, de investimento numa pós-graduação hospitalar, sendo que eu não vou conseguir, neste momento, uma oportunidade que eu pensei. Então, assim, a escolha de um investimento para desenvolver as nossas capacidades técnicas do negócio, elas são muito importantes das oportunidades reais que eu tenho, de onde eu quero chegar. Tá? Vai ser na cidade que você está, vai ser em outra cidade. Então, se vai ser em algum local conhecido onde eu já vou estar, né, eu vou mapear mesmo, tá? Quais são as oportunidades de alavancagem de carreira que eu tenho nesse ciclo que eu procuro. E partir para um curso, né, de aprimoramento em gestão. Então, assim, acho que o primeiro passo, eu partiria para um curso de aprimoramento em gestão. A gente sabe de cursos de aprimoramento, tanto para clínicas quanto para consultórios, né, na área da fisioterapia, para hospitais, na área da fisioterapia, né, fazendo aqui a nossa propaganda interna, a gente tem um curso brilhante da Escola Negócio Fisioterapia, que já trabalha com um profissional durante 60 dias, são 8 semanas, né, de uma imersão
para conhecimento das potencialidades que a gente pode fazer para desenvolver tanto em clínica, consultório e em hospital para fisioterapeutas. Então, acredito que o primeiro passo é o desenvolvimento da questão técnica de gestão. O que é gestão? Né? Se pensar quais são as responsabilidades que eu vou ter. Às vezes, quando a gente dá esse passo, eu falo, não é isso que eu quero, não, eu tenho que ficar onde eu estou mesmo, porque eu não quero nada disso. Tá longe de eu querer isso, eu não imaginava que era isso. Então, assim, a gente tem que conhecer, né, o que é gestão. Quando eu estiver lá, o que é que eu vou fazer, quais são as minhas responsabilidades, o que é que eu vou precisar assumir, para saber se realmente é essa escolha que eu quero. Dito isso, nesse ínterim, né, e caminhando paralelo a isso, é importante que a gente reconheça os nossos principais contribuições de valores e de competências sociais que a gente tem, como também reconhecer as que a gente não tem. Porque para liderar, para estar lá, assumindo essa responsabilidade que a gente pretende, colocando um tempo para estar lá, né, fazendo sempre essa correlação com o tempo, eu quero estar lá em 2 anos. Então, você vai trabalhar para assumir em 2 anos. Ok, até lá, paralelo a isso, o que eu posso fazer para me desenvolver? Eu sou uma pessoa que quero liderar e já vi no curso da liderança que preciso escutar, que eu preciso ter reuniões com a equipe, que eu preciso ser inspiração para todos, que as pessoas vão querer em mim, né, esse esteio de desenvolvimento na carreira delas, no desenvolvimento dentro de uma instituição. Então, para isso, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso ter uma boa oratória, me comunicar bem, passar esse entusiasmo. Então, o que eu vou precisar me desenvolver? Porque hoje, malmente, eu sou uma pessoa que faço o meu trabalho aqui, mas eu não tenho essas facilidades de oratória. Então, você vai desenvolvendo e trabalhando, né, essa visão do que você considera que você hoje não tem. Então, é importante você fazer esse mapeamento, saber que existem algumas competências básicas necessárias, como planejamento, organização, os trabalhos que você vai ver nos cursos de gestão, né, que são trabalhos relacionados à parte administrativa de uma gestão, e dentre elas, o que hoje é esperado do líder, né? É esperado desse líder que ele saiba relacionamento, que ele se comunique, esperado que seja um líder empático, positivo, né, que trabalhe em equipe com tomada de decisão. Então, tudo e que saiba gerenciar isso muito bem. Então, eu acredito que o aprimoramento em algum curso, seja ele, como eu já falei, cursos de imersão e aprimoramento, como também algumas pós-graduações que a gente tem no mercado, sejam assim de fundamental importância para a gente saber o trabalho organizacional em administração, em gestão, que nos espera. E, paralelo a isso, desenvolver essas competências sociais tão esperadas assim no mercado, como a gente já falou nesses 30 minutos até o momento. Uma das coisas que eu queria finalizar e falar, muito importante, desde que a gente põe o pé na faculdade, e eu falo isso nos cursos de pós-graduação, nos nossos cursos de aprimoramento, não seja a agenda de ninguém. Né? Faça a sua própria agenda. Mas fulano me disse que, fulano disse que nada. Né? A gente vai fazer, a gente escolhe uma pessoa, eu escolho Luciana Bilitaro, para me inspirar nela. Ela é uma pessoa que eu nem conheço, mora em outro estado, mas é a líder que eu gostaria de ser. Então, eu vou fazer a minha agenda, porque daqui a 2 anos eu quero ser líder do hospital onde eu estou, desenvolvida como Luciana é. O que Luciana estudou? Né? O que ela fez para hoje, né, ter um negócio, ter um curso de gestão e estar lá? Então, a gente tem modelos, né, já muito bem formados, com pessoas, né, que trabalham, com líderes que trabalham, que são inspirações para a gente. E aqui no Brasil e no mundo, né, mas aqui falando na Bahia, no Brasil, e temos pessoas, temos líderes, formadores de opinião, com capacidades imensas, tá? Então, estar inserido nessa rede profissional, o LinkedIn é muito bom para isso, para nos inspirar e para a gente verificar os cursos que aquela pessoa fez, qual foi a imersão
né, um mergulho de dedicação que essa pessoa fez. Mas, para isso, a gente precisa organizar o nosso tempo. Aí a gente fala muito de carreira, então, a frase que eu queria deixar, eu acho que é a frase assim, que todo mundo me pergunta, né? Mas não sobra tempo para eu estudar, porque eu quero chegar lá nesses 2, 3 anos, mas aí a gente vai, quando eu vou olhar e faço a primeira coisa que eu faço com uma pessoa que me procura para uma carreira, é fazer uma análise de tempo. Quando eu faço a análise do tempo, essa pessoa fica resolvendo 45% do seu tempo, resolvendo questões emergenciais, 35% do tempo resolvendo circunstanciais, que já eram questões para estarem no processo dela do dia a dia, ali, e aí chega para ela, e ela vai resolver, e 20% resolvendo o que é importante, enquanto isso deveria ser 70% de importante, 20% de uma urgência que aconteça e 10% de uma circunstância. Então, assim, acho que é isso, né? Não seja a agenda do outro. Passe a pensar, né, na sua vida, naquilo que você quer de desenvolvimento para o que você imagina que seja a gestão que você quer ser, o gestor que você quer ser. Muito bom. Não seja a agenda de outras pessoas, a gente vai ficar aqui com essa frase, faça a sua própria agenda de desenvolvimento, de capacitação, e siga bons exemplos, né, Fábio? Acho que a rede social, ela facilita isso. Esse foi o nosso podcast de hoje, Fisioterapeuta de Negócio. A gente esteve aqui com a Fabiana Daltro. Fábio tem uma grande experiência aí na gestão de pessoas, na gestão financeira, na gestão de negócio, na gestão empresarial. Então, com certeza, deu dicas aí de ouro para anotar, né? E para seguir, para se inspirar também. Obrigada, Fábio. Convido todo mundo a acompanhar em nossas redes sociais. Então, o site www.negociofisioterapia.com.br, @gestãofisioterapia, @gestãofisioterapia, @negóciofisioterapia, tanta rede social que estou me atrapalhando. E nossas redes aí privadas também, que a gente sempre acaba colocando uma dica, uma vivência, né? Coisas do dia a dia, a rotina. Fábio, seu tchau, e se quiser também deixar suas redes, algum contato, fique à vontade. Pronto, dentro do negócio fisioterapia, gestão fisioterapia, vocês me encontram no LinkedIn como Fabiana Daltro e me encontram também no Instagram como @Fabiana Daltro. Então, fiquem à vontade, se precisarem de qualquer consultoria, qualquer contato, estamos aqui. Hoje trabalho numa rede grande, também dedicada à área de saúde, com a missão aí de levar a melhor saúde que nós podemos ter. Então, acho que é isso, e vamos fazer com muita cautela as nossas escolhas, né? Passando sempre a colocar em primeiro lugar as nossas agendas. Muito obrigada, e assistam, compartilhem e deem feedback aí sobre o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Fábio. Um abração para vocês.